gente já começa. Fechou, tudo pronto. Estamos prontos, vamos? Simbora, meu povo. Então tá, então bora lá. Seguinte, gente. Deixa eu só abaixar esse volume aqui pra não ficar incomodando vocês. Vamos dar-lhe? Tu tá? Se tu puder, agora no comecinho só. Obrigada. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao aulão da CAF. Eu coloquei aqui na tela a nossa programação, então a gente vai ter o aulão dividido aqui em duas partes. Vamos ter um intervalo aí no meio pra gente dar um arzinho pra cabeça, dar uma espreguiçada, ir no banheiro, pegar aquele cafezinho, aquele chazinho quentinho, pelo menos pra quem é aqui do sul, olha, tá frio, hein? Tá frio. Galera, é o seguinte, quando a gente fala da prova da ACAF, ela é uma prova que predomina muito uma das áreas da química, das grandes áreas da química, que é a área da fisicoquímica. E como vocês sabem, a área da fisicoquímica é uma área, assim, que ela é um pouquinho mais complexa do que, por exemplo, uma química geral ou até mesmo uma química orgânica. Eu sei que depende, né? Tem gente que às vezes tem até mais facilidade, mas de modo geral o que eu vejo é que a maioria dos alunos tem mais dificuldade na fisicoquímica. E só para vocês terem uma noção, a fisicoquímica, ela compreende das questões da prova de química da CAF em torno de 45%. Então isso quer dizer, de 7 questões, a gente tem quase metade dos assuntos sendo da fisicoquímica. E a CAF, ela ainda tem uma preferência por alguns assuntos de fisicoquímica. Então, assim, o campeão é a parte de equilíbrio químico. Então, envolvendo principalmente ali a parte de pH, pOH, a CAF gosta muito de equilíbrio. Aí a gente tem a parte de equilíbrio iônico, a parte de equilíbrio de químico, deslocamento de equilíbrio. Isso é algo que a gente vai estar trabalhando aqui na live hoje. A CAF gosta muito de concentração das soluções. Então, mol por litro, grama por litro, toda essa parte a gente também vai estar vendo hoje. Eletroquímica e termoquímica. Então, são os assuntos assim prediletos com relação à parte da fisicoquímica. Aí a gente tem sempre uma ou duas questões de química orgânica, e aí normalmente uma das questões de química orgânica na CAF é daquelas assim, 1, 2, 3, 4 corretas, e aí elas podem trabalhar várias coisas dentro de uma mesma questão. Por exemplo, pedir funções orgânicas, pedir algo da cadeia, pedir algo de isomeria, aí principalmente a isomeria óptica, que é a isomeria espacial, né? E aí a gente tem uma ou duas, aí vai depender muito da parte de química geral, e quando a gente fala de química geral, assim, disparado, cálculo estequiométrico é o assunto que mais cai, mas a gente tem uma questão ou outra ali envolvendo a parte de ligações químicas, hibridização, às vezes força intermolecular associado ali com química orgânica, tá? Então, se vocês ainda não pegaram o raio-x da CAF, peguem, porque ele tá muito completo e maravilhoso. Alguns alunos que estão aí que já pegaram, já viram, já deram uma olhadinha. Então, eu vou começar aqui com uma área da química que com certeza vai ter de 1 a 2 questões na prova, e é uma área que eu sou particularmente apaixonada, que é a área de química orgânica, tá? Então a gente vai começar aqui, vamos começar de leve com uma parte mais teórica e daqui a pouco a gente incide os cálculos aí, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu falei, podem perguntar ao chat, usem o chat para perguntar. Se quiserem falar comigo no microfone também podem falar. Gente, a live é de vocês e para vocês, tá bom? Vamos começar então com química orgânica? Eu já vou trazendo para a parte bem prática aqui pra gente, e aí nas questões que a gente vai resolvendo, a gente vai relembrando conceitos que vocês tiverem dúvida. Então eu já trouxe aqui pra gente a primeira questão, e esta questão aqui, peraí, deixa eu só arrumar minha caneta. E essa questão aqui tá falando assim, ó. A varfarina, estrutura abaixo, é um medicamento anticoagulante que é amplamente utilizado no tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares.
como, por exemplo, a trombose e AVC. Sua principal função é inibir a coagulação sanguínea, reduzindo a formação de coágulos que podem levar a complicações graves. Embora seja um medicamento eficaz, a varfarina também apresenta alguns riscos, como sangramento excessivo. Interações com outros medicamentos, há necessidade de monitoração constante. Então, ele deu a varfarina pra gente, uma estrutura orgânica, e aí, clássica de ACAF é o quê? Ter aqui os itens 1, 2, 3 e 4, a gente tem que marcar se 1 tá certo, 2 tá certo, 3 ou 4. Então, a primeira coisa que ele fala assim no item 1, ó, o composto apresenta 18 elétrons em ligação π. Então, primeira coisa de tudo, ligação π, time, é uma ligação que vai aparecer na ligação simples, na dupla ou na tripla? O que vocês me dizem? Eu vou perguntar direto para vocês, tá? E aí vocês já vão treinando, já vão respondendo aí no chat. A ligação π, ela aparece pra gente quando a gente tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Lembra disso? O carbono, ó, ele pode fazer 4 ligações. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla, ele pode fazer 2 duplas, ou ele pode fazer uma simples e uma tripla. Assim, a gente vai ter a ligação, para vocês não errarem, olha só, tem uma fonética te ajudando. Toda ligação simples, que é aquela que tem um tracinho só, é sempre uma ligação sigma. E aí eu costumo brincar com os meus alunos a ligação Xi. O que é a ligação Xi? Simples sigma. Então aqui embaixo, ó, o carbono que faz 4 ligações simples, ele tem todas as ligações do tipo sigma, beleza? Quando a gente tem uma dupla, a gente tem 2 ligações simples aqui, que são ligações sigmas, e na ligação dupla, a gente vai ter a primeira sendo sigma e a segunda ligação sendo do tipo π. Tudo bem? Depois, em 2 duplas, a mesma coisa. Sigma é a primeira ligação. Sempre a primeira ligação que ocorre ali entre 2 átomos, uma ligação covalente, ela vai ser uma ligação do tipo sigma. E a segunda ligação do tipo π. Beleza. Aqui, uma simples, então é sigma. E na tripla, gente, a primeira ligação é sigma. Normalmente a gente bota no meinho, mas não tem problema. E as outras 2 são ligações do tipo π. Então, quando ele pergunta assim pra mim, ó, o composto apresenta 18 elétrons em ligação π, a primeira coisa que eu vou contar é quantas ligações π tem. E aí eu vou pintá-las de vermelho, pode ser? Pra gente olhar aqui. Então, olha só, aqui eu tenho uma ligação π, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 ligações do tipo π. Só que ele não pediu ligação do tipo π, ele pediu elétrons π. E o que é elétron π? É o elétron que faz parte da ligação π. Então, todo tracinho desse apresenta 2 elétrons, certo? Porque você tem um elétron do O e um elétron do C. Aqui tem um elétron de um C, outro elétron do C. Então, se você, em cada pontinha dessa ligação, tem um elétron, cada ligação π vai ter 2 elétrons π. Então, se o número de ligações π é 9, eu vou ter no total 18 elétrons π, que são os elétrons que fazem parte da ligação π. Tudo bem com essa 1 aqui? Isso aqui é bastante pedido na CAF, tá? O número de elétrons π, para vocês confundirem com ligação π. São coisas diferentes. Foi? Tranquilo? Depois ele diz assim, ó, 2. É possível reconhecer as funções cetona e fenol no composto. Então, a segunda parte está pedindo pra gente ali funções orgânicas. Eu vou apagar o que a gente tem aqui, apaguei, só para que a gente possa ficar mais clean aqui a nossa molécula. Funções orgânicas é clássico, tá, time? Caiu orgânica, vai cair funções orgânicas. E eu já vi que a Ju já escreveu ali no chat, não tem fenol. Quando que a gente vai ter um fenol? O fenol é quando a gente tiver o grupo OH, que é a hidroxila, ligado diretamente a um anel aromático, time. Então, vai ser assim, ó. Se tu tiver um OH ligado diretamente a um anel aromático, você tem um fenol. Isto daqui é um anel aromático, sim ou não?
Não, né? Isso aqui não é um anel aromático. Então, ou seja, aqui nós não temos uma função álcool. Álcool não, desculpa, fenol. Então, a gente já sabe que tá errada. Mas já que a gente tá fazendo uma revisão aqui bem completa, vamos identificar as funções que tem aqui? Vocês conseguem olhar para essa molécula e me dizer quais funções vocês identificam? Eu vou dar uns segundinhos aí para vocês escreverem no chat e identificarem. Vou tomar um golinho de água aqui, ó. Cetona? Boa, tem cetona. Olha só, eu gosto de botar os carbonos próximos aonde a gente tem oxigênio ou aonde a gente tem nitrogênio. Isso aqui nos ajuda bastante a ver. Então, ó, aqui a gente tem um C-dupla-O, o nome disso aqui é carbonila, e a gente tem um C-dupla-O entre dois carbonos. Então, sim, vocês estão extremamente certos quando vocês falam que aqui a gente tem uma cetona. C-dupla-O entre carbonos, cetona. Quando a gente tem o grupamento OH ele pode identificar 3 funções orgânicas: álcool, enol e fenol. O fenol a gente já falou, que é quando o OH tá ligado direto no anel. Se esse OH tiver ligado num carbono da dupla, nós temos um enol, time. E é exatamente o que acontece aqui, olha só. O OH tá ligado num carbono da dupla. Então, sim, nós temos um enol. O en é de dupla, o ol é do grupamento OH. E aqui embaixo, eu vi a Malu e a Mavi escreverem que a gente tem um éster. Perfeito. Tem muita gente que confunde que quando a gente tem o coque, todo mundo pensa assim, né? Coque já é direto éter. Mas se em um dos 2 carbonos do coque, tá vendo o coque aqui, ó? Coque. Se em um dos 2 carbonos do coque tu tiver um C-dupla-O, que é exatamente o que acontece aqui, nós temos uma função éster. Então, sim, tem até uma musiquinha de química orgânica, né, que a gente normalmente canta, que a gente fala, ó, C dupla O, C, eu chamo então éster. Então, a gente não pode confundir éter e éster, e eles estão loucos para que a gente confunda éter e éster. Deixa eu até apagar aqui pra gente as sigmas e a pi, e deixa eu fazer uma observação para vocês bem legal sobre essas funções orgânicas que são todas bem parecidas, quer ver? Ó, quando a gente tiver o coque e esses carbonos do coque aqui, ó, não tiverem C-dupla-O, essa função aqui é o éter. Então, coloca aí, coque. Eu costumava brincar com os alunos, eu trabalhava no coque, eu falava assim, ó, coque é ter conhecimento. Pronto, ninguém esquece mais, ó. Coque, COC, é ter conhecimento. Se em algum dos 2 carbonos do coque, pode ser do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz, tu tiver um C-dupla-O, tu não tem mais um éter, agora tu tem um éster. Temos um éster aqui. E se em um dos dois carbonos, não, se tu tiver nos 2 carbonos do coque, tu tiver C-dupla-O, nós temos uma função orgânica chamada de anidrido. O anidrido, ele não é tão comum de aparecer, mas fica legal porque daí vocês conseguem diferenciar as 3, tá bom? Então, ali nós temos um éster e nós temos um enol e nós temos uma cetona, beleza? Depois ele diz assim, ó, existe 8 pares de elétrons de valência não ligantes na estrutura. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que é elétron de valência? Vocês conseguiriam me dizer? O que é elétron de valência? É o elétron que tá onde? Na camada de valência. Perfeito, Malu, que tá na última camada. E ele tá pedindo esse elétron não ligante na estrutura. Então, elétron não ligante é aquele que não faz parte da ligação química. Então, se vocês olharem para essa nossa estrutura, nessa nossa estrutura aqui, o que a gente tem? A gente tem 3 átomos diferentes. Nós temos carbono, vou botar aqui em cima, ó. Nós temos hidrogênio e nós temos oxigênio. Agora a gente vai relembrar um pouquinho lá de química geral. O carbono, se vocês olharem na tabela periódica, ele está na família 4A. Então, isso quer dizer que ele faz 4 ligações. Fazendo 4 ligações, ele vai ter todos os elétrons da camada de valência ocupados fazendo ligação química.
Tudo bem? Então, não tem elétron de valência não ligante no carbono. Não sobra elétrons no carbono. O hidrogênio, ele tem um elétron e ele faz uma ligação para ficar estável, para ficar igual ao hélio. Então, o hidrogênio, ele também não tem elétron de valência não ligante. Agora, o oxigênio, ele tá na família 6A da tabela periódica e ele tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável, o oxigênio, ele precisa fazer duas ligações. Então, uma ele faz aqui, duas ele faz aqui. Então, pode perceber que no oxigênio sobram elétrons da camada de valência que não fazem parte de nenhuma ligação. E quantos elétrons sobram? 4. Só que quantos pares são em cada oxigênio? 2. Então, em todos os oxigênios aqui, tu tem 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares, 7 pares, 8 pares de elétrons de valência não ligantes na estrutura, fazendo com que o item 3 esteja certo. Tudo bem aqui? Deu para relembrar legal? Isso é uma coisa que eles pedem bastante, tá? Elétron de valência não ligante. Massa. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta diferente. E se na minha estrutura tivesse um nitrogênio, vocês conseguiriam me dizer quantos elétrons de valência um nitrogênio tem? Elétron de valência não ligante. O nitrogênio, se vocês forem olhar, ele tá na família 5A da tabela periódica. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Quantas ligações o nitrogênio faz? Boa, 3 ligações o nitrogênio faz e vai sobrar o quê? Vai sobrar um par de elétron de valência. Então, ou seja, o nitrogênio, ele sempre vai ter um parzinho de elétron de valência não ligante. E vou fazer mais uma pergunta. Se a gente tivesse nessa estrutura o cloro, que está lá na família 7A, quantos pares de elétrons não ligantes eu tenho no cloro? Boa, vocês já foram colocando ali, O cloro, estando na família 7, ele faz uma ligação covalente e sobra 1, 2, 3 pares de elétrons não ligante. Ô Lara, são 2 elétrons e um par de elétrons. Aqui, né? No nitrogênio é um par de elétron e 2 elétrons. E no cloro são 6 elétrons de valência não ligante e 3 pares, tá bom? Pegou? Daí tem que ver se ele vai falar par de elétrons ou se ele vai falar só elétrons mesmo. Ok? Então tá. E o item 4 fala assim, o composto apresenta 2 isômeros ópticos ativos. Para a gente descobrir isômeros ópticos ativos, para ter isomeria óptica, o composto ele tem que ter uma coisa. O que ele tem que ter? Para eu comprovar que ele tem isomeria óptica, ele precisa ter o que mesmo? Quero ver quem lembra. Isomeria óptica é uma que quando cai isomeria na CAF, é essa que cai, tá? Então, isomeria óptica, para ter isomeria óptica boa, vocês já foram colocando no chat, tem que ter carbono quiral. E o que é o carbono quiral? Vocês conseguem me dizer? O carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. Boa. Aí, time, sempre que eu vou falar pra galera como achar carbono quiral, eu gosto de dizer primeiro os que não são quirais. Olha que maneira boa de a gente conseguir descobrir bem rápido quais são... Opa, mas é uma cabeça de bigorna velha. Apaguei todo o slide, apaguei todo o time, toda a tinta, mas vamos lá. Quais são os carbonos que não são quirais, que nunca serão quirais? Não vão ser quirais os carbonos que tiverem uma ligação dupla, não vão ser quirais os carbonos que tiverem 2 duplas, não vão ser quirais os carbonos que têm tripla, não vai ser quiral nenhum carbono de anel aromático, porque no anel aromático todo mundo tem dupla, né? Cada carbono tem uma ligação dupla, então eles não vão ser quirais. O CH2 tem 2 Hs, então ele nunca vai ser quiral, e o CH3 também nunca vai ser quiral. Então aqui, time, a gente já pode sair eliminando um monte de carbono aqui que não vai ser quiral. E aí sobram só os que podem ser quirais. Então olha só, vou botar carbono em todo mundo aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Porque esse é um moleculão, né? Eu costumo falar que as moléculas grandes é um catotão, é uma molécula gigante, socorro.
Carbono que tem dupla já morreu, não pode ser quiral. Então, esse carbono morreu, esse morreu, esse morreu. Ou seja, aqui é um anel aromático, né? Então, todos os carbonos daqui morreram, aqui morreu, aqui morreu. Isso aqui é um anel aromático, então todos os carbonos daqui morreram. Esse carbono aqui morreu porque ele tem dupla. E olha só que legal, sobraram só 3 carbonos para eu analisar. Vamos ver se a gente tem 2, ou se a gente tem 3, ou se a gente tem 1, ou se a gente não tem nenhum. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma ligação com outro carbono, então falta 3 ligações para ele chegar a 4 ligações. Então, tudo que falta para 4 ligações no carbono é hidrogênio. Então, 1, 2, 3. Esse cara é CH3. CH3 não pode ser quiral. Então, esse aqui já morreu também. Esse carbono aqui, tá vendo que ele faz 2 ligações? 1, 2. Então, 3... 4 com hidrogênio. Tá vendo que esse cara é CH2? E a gente acabou de ver aqui embaixo que CH2 não pode ser quiral, então esse carbono já morreu. Então, time, sobrou só um. Esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3 ligações, mais uma, 4. Então, esse carbono, olha o que vocês podem ver. Ele tem um hidrogênio, vou até fazer de uma corzinha diferente, vou fazer de verde. Ele tem um hidrogênio, que é esse ligante. Todo esse ligante aqui, ó, todo esse ligante é o ligante 2, o anel aromático aqui é o ligante 3 e toda essa catota velha aqui pro lado direito, ó, é o ligante 4. Então, pergunto, esse carbono é quiral ou assimétrico, sim ou não? Sim, né? E todas as vezes que a gente tem um carbono quiral ou assimétrico, a gente tem 2 isômeros ópticos. Vocês lembram qual que é a fórmula para a gente descobrir quais são os isômeros ópticos? Perfeito, Ingrid. Os ligantes são os grupões, é tudo que tá do lado direito, tudo que tá do lado esquerdo, tudo que tá para cima e tudo que tá para baixo. É o grupão. Tem muita gente que erra carbono quiral porque olha assim, ó, esse C tá ligado a 1C, 2Cs, 3Cs, então é tudo igual, mas não é assim que se olha. O ligante é tudo, é todo o grupão, beleza? Isso, ó, a Mavi lembrou legal ali, ó, 2 elevado na N é igual o número de isômeros ativos. E esse N que tá ali em cima, ó, time, é o número de carbonos quirais, ó. Esse Nzinho aqui é C quiral, é o número de carbonos quirais. Então, como eu tenho um carbono quiral, 2 elevado na 1 dá 2 isômeros ativos. E aí, a Ju já botou aqui no chat, o que é um isômero ativo? É quando tu tem um carbono que vai ter o desvio óptico lá no polarímetro para a direita, e esse desvio para a direita se chama destrógero, e a outra molécula vai ter um carbono que vai ter o desvio para a esquerda, que é chamado de levógero. E se eu tivesse, time, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu tivesse 3 carbonos quirais, vamos fazer diferente. Se eu tivesse 3 carbonos quirais, qual é o número de isômeros ativos que eu teria? Vocês conseguem colocar aí para mim no chat? Boa, Gabriel. Boa, Mavi. 8, porque 2 elevado a 3 daria 8. Desses 8 isômeros, gente, para vocês não ficarem com medo, isômeros são moléculas, tá? Então, quando vocês verem isômeros, vocês podem trocar essa palavra por moléculas. Então, ó, 8 isômeros são 8 moléculas. Dessas 8 moléculas, tu vai ter 4 que são destrógeras e 4 que são levógeras. Sempre metade dos isômeros ativos vai ser destrógero e metade vai ser levógero, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Então, a gente tem 3 corretas, ficamos ali com letra A. Tudo bem nessa questão? Poxa, gente, em uma questão, nós revisamos um monte de conteúdo de orgânica, hein? Socorro! Ligação π, elétron π, funções orgânicas, elétron de valência não ligante, isomeria óptica, muita coisa. Por isso que a CAF é uma das provas onde você tem a prova de química sendo uma das mais difíceis do Brasil, tá? De verdade, ela é uma das provas de químicas mais difíceis do Brasil, porque em uma questão ela te cobra N assuntos, muitos assuntos. Tudo bem? Posso passar para frente? Posso lembrar sim, Mavi, perdão. Ô, Mavi, a mistura racêmica, tá? Ela é uma mistura de destrógero e levógero. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tu tem um destrógero e um levógero, certo?
Então, por você ter um parzinho, você teria uma mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? É tu ter a mistura de destrógeno e levógeros exatamente na mesma proporção. Então, aqui, ó, tu tem um parzinho. Então, se tu pegar o destrógeno e misturar com o levógero, tu tem uma mistura racêmica. Agora, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, eu tenho 4 destrógeros e 4 levógeros. Concorda comigo que eu vou ter 4 parzinhos? Eu vou ter um destrógeno com levógero, um destrógeno com levógero, um destrógeno com levógero, um destrógeno com levógero. Então, eu sempre vou ter, nesse caso aqui, né, eu vou ter 4 misturas racêmicas. Nesse exemplo aqui, ó, 4 é a mistura de destrógeno e levógero, tá? 4 misturas racêmicas. E se você quiser anotar, ô Mavi, tu pode anotar o seguinte: sempre a metade do número de isômeros ativos é o número de misturas racêmicas, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho 8 isômeros ativos, eu vou ter 4 misturas racêmicas. Se eu tivesse 16 isômeros ativos, eu teria 8 misturas racêmicas, sempre a metade. Isso, essa mistura racêmica, uma vez se tu quiser anotar, ela é equimolar. O que é equimolar? Equi vem de igualdade, molar é número de mols. Então, tu vai ter sempre bem certinho 50% de destrógeno em número de mols e 50% de levógero. Fechou? Coisa linda. Show de bola. Vamos então para a questão... Eita, fiz cagada. Foi. Vamos então para a próxima questão. Bora nós. Questãozinha de hormônios. Os hormônios da felicidade. Me deu 2 estruturas. Falou que a gente tem, respectivamente, essa daqui como sendo a serotonina e o lado direito aqui sendo a dopamina. Então, temos a dopamina e temos a serotonina. E pediu, com relação às funções químicas presentes nas moléculas acima, marque a opção correta. Então, ele tá falando, a molécula de serotonina possui 2 amidas. As moléculas possuem aminas secundárias, elas possuem a função álcool, ela possui a função fenol e amina. Então tá, time, dá uma olhadinha aí para essas moléculas e vê se vocês conseguem identificar de modo fácil as moléculas orgânicas, as funções orgânicas que a gente tem na serotonina e na dopamina. Olha só, posso te dar uma dica? Esse ina que aparece, dopamina, serotonina, não é por acaso. Esse ina no final dessa nomenclatura aqui, ó, é porque justamente esses hormônios da felicidade, eles apresentam a função amina, dopamina, serotonina, histamina, todos eles apresentam a função amina. E o que é a função amina? É quando tu tem o nitrogênio fazendo somente ligações simples. Ele pode fazer, ó, ligações simples com 2 hidrogênios e 1 carbono. Ele pode fazer ligação simples com 2 carbonos e 1 hidrogênio, ou ainda ele pode fazer ligação simples com 3 carbonos. É assim que a gente classifica a amina primária, secundária e terciária. Então, essa daqui, ó, a gente considera uma amina primária. Então, você substitui um hidrogênio da amônia, que é o NH3, e bota carbono. Então, ela está ligada a 1 carbono, uma amina primária. Se ela está ligada a 2 carbonos, ela é uma amina secundária. Se ela está ligada a 3 carbonos, ela é uma amina terciária. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos aproveitar que vocês estão aqui, vamos ver se vocês estão ligados. As aminas primárias e secundárias podem fazer entre si uma força intermolecular chamada ligação de hidrogênio, sim ou não? As aminas primárias e secundárias podem fazer uma força intermolecular entre si chamada ligação de hidrogênio? Boa, galera! Sim, podem, porque elas têm N ligado ao H. Agora, olha que interessante. As aminas terciárias, se eu tiver esta molécula ligada com ela várias vezes, essa amina terciária pode fazer ligação de hidrogênio ou não?
Não, boa, porque esse nitrogênio não vai ter ligação com o hidrogênio. Então, olha que interessante isso, hein? Isso aí é uma coisa bem boa para cair na prova de vocês, tá bom? Então, fiquem ligados. Ok, as aminas têm nitrogênio fazendo ligação simples. Ai, Babi, eu sempre confundo amina e amida. Então, já vamos relembrar aqui, ó. As amidas, a gente costuma brincar que as aminas, as meninas, elas não têm bola. Quem tem bola é menino e a amina é menina, ela não tem bola. As amidas, você tem o nitrogênio, só que do ladinho do nitrogênio, pode ser em qualquer uma dessas ligações, tu vai ter um carbono fazendo ligação dupla. Então, as amidas têm bolinha, tá vendo? Então, tu pode ter uma amida fazendo assim, ó, ligando a 3 carbonos. Tu pode ter uma amida tendo nitrogênio, tendo C-O, ligando a um carbono e um hidrogênio, por exemplo. E tu pode ter uma amida tendo ali C-O, o nitrogênio ligado a H e H. Então, as amidas também vai acontecer essa mesma questão que eu expliquei da ligação de hidrogênio. Essa amida aqui, ó, ela tem 2 hidrogênios. Então, pode fazer ligação de hidrogênio. Essa amida aqui tem um hidrogênio, pode fazer ligação de hidrogênio. Essa amida aqui que está ligado somente a carbonos, essa aqui não faz ligação de hidrogênio. Então lembra, tu vai ver um N lá na tua molécula. Do ladinho, tu vai botar aquele carbono. Aquele carbono que tá do ladinho do N, ele é C-O? Não. Então, essa função aqui é amina. Ai, Babi, mas é C-C. Tudo bem, C-C não tem problema. Não pode ser C-O. Tudo bem? Aqui, esse N tá ligado a um carbono. Esse carbono tem bolinha? Não. Então, isso aqui eu já sei que é menina, amina. Esse nitrogênio aqui, ó, tá ligado a um carbono. Esse carbono só tem ligação simples, eu já sei que a amina é menina. Perfeito. Então, nós temos amina e vocês já falaram ali no chat que todas as vezes que eu tiver o H ligado diretamente no anel aromático, essa função é fenol. E aqui também, nós temos 2 OHs ligados diretamente ao anel aromático, função fenol. Então, nas duas moléculas, nós temos fenol e amina, ficando como letra D a resposta certa. Bem boa essa questão aqui de identificação de funções. Deixa eu ver aqui a Malu. Uma vez eu aprendi um macete que não me deixa esquecer, que é: a mina me deixou sem oxigênio. Boa! Eu adorei! A mina me deixou sem oxigênio. Arrasou! É isso aí. Porque justamente nas aminas, o carbono do ladinho não tem oxigênio. Perfeito! Bom, relembramos as principais funções que confundem amina e amida. Na questão anterior, a gente identificou éter e éster. E aí ainda a gente poderia falar também do álcool, enol e fenol, que muita gente confunde. Então falamos das principais funções orgânicas aí. Também adorei. Contribuam, hein? Macetinho é sempre bom às vésperas da prova. Foi pra frente? Agora a gente tá em orgânica ainda, só que olha que bonita essa questão. Nossa, eu adorei essa questão. Um estudo revelou que um determinado inseto usa como defesa a liberação de uma substância química que, ao interagir com a água, forma novas substâncias orgânicas e o ácido cianídrico, que é letal para seu predador. Essa reação pode ser representada pela equação. Então, ele botou ali a reação com água, substância 1, substância 2, e o ácido cianídrico, que é esse cara aqui, ó, HCN. Beleza. A cadeia carbônica da substância 1 é classificada como tananã e tananã. Quer saber da cadeia? Então, as opções que a gente tem aqui, ó, é saturada e insaturada, homogênea e heterogênea. Então, é isso que ele quer saber. Então, vamos ver. A cadeia da substância 1. A substância 1 é essa substância aqui e eu quero saber se essa cadeia de carbonos ela é saturada ou ela é insaturada? Boa, Ju! Por que essa cadeia é saturada? Porque entre carbonos... isso aí é importante lembrar demais, gente. Entre carbonos, eu só tenho ligação simples. A cadeia carbônica saturada é aquela que entre carbonos apresenta somente ligação simples. E aquele C-O ali que eu tô vendo, Babi, não é entre carbonos, ele tá para fora da cadeia.
então a cadeia é saturada. E eu queria saber se essa cadeia, ela tem heteroátomo ou ela não tem. Ela é uma cadeia homo ou ela é hétero, pessoal? Homogênea é que só tem carbonos e heterogênea vai ter heteroátomo. Boa, galera! É uma cadeia homogênea. Babi, eu não lembro mais qual que é a classificação de cadeia homogênea. Bom, a cadeia homogênea, ela só vai ter carbonos ao longo da tua cadeia. Olha só, tá vendo? Essa é a cadeia de carbonos. Babi, mas tem um oxigênio ali. Bom, mas aquele oxigênio ele tá para fora da cadeia. Seria diferente dessa substância aqui, ó, por exemplo, ó, carbono, 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 carbono. Vocês estão vendo aqui que eu apresento entre a cadeia de carbonos um intruso ali no meio dos carbonos? Ó, essa cadeia aqui tem um oxigênio no meio. Isso daqui, entre carbonos, é chamado de heteroátomo. Heteroátomo. É um átomo diferente. Diferente do quê? De carbono. Então, ele é um átomo diferente de carbono entre carbonos. Para ser heteroátomo, obrigatoriamente eu preciso estar entre carbonos. Então, essa cadeia da substância 1 é saturada, homogênea, é uma cadeia aberta, também podendo ser chamada de acíclica, que é sem ciclo. O A é prefixo de negação. Depois, ele fala assim, ó, a oxidação da substância 2 resulta em um composto que pertence à função orgânica tananã. Gente, reações orgânicas, a CAF ama. Ama, ama, ama. Babi, mas são todas as reações? Não. Tem uma em especial que a CAF ama de paixão, que é a reação orgânica de oxidação. Oxidação de álcool, principalmente. Então, para a gente saber o que vai acontecer na oxidação da substância 2, a gente precisa saber que função é ali. Vocês conseguem identificar esse C dupla O aqui, ó, na ponta da cadeia, que função orgânica que é? Lá na pontinha da cadeia, nós temos uma função que é aldeído. Perfeito. Babi, como é que eu sei que é aldeído? Porque, ó, C dupla O e Hzão. O aldeído é dupla O e Hzão. Então, nós temos uma função aldeído. E aí, não sei se vocês vão lembrar, mas eu até botei no slide seguinte aqui, a gente já vai relembrar isso juntos, que todas as vezes que eu tiver um álcool primário, isso já caiu na CAF inúmeras vezes, todas as vezes que eu tiver um álcool primário e eu oxidar ele, eu vou oxidar ele a aldeído. E todas as vezes que eu tiver um aldeído e oxidar ele, continuar essa oxidação, eu vou formar um ácido carboxílico. Perfeito. Então, ó, time, já tinham falado ali no chat, foi a Ju que falou, a gente tem aqui este cara, na hora que ele for se oxidar, ele vai se oxidar um ácido carboxílico. Essas oxidações, elas vão ter a cadeia carbônica preservada e a única coisa que vai acontecer é que no carbono que tu tem o grupo funcional, o oxigênio vai entrar. Então tá aqui, ó, o oxigênio, ele vai se alojar no hidrogênio do carbono que tem o grupo funcional. Então o oxigênio entra ali e nós temos o ácido carboxílico sendo formado. Então eu fiz a oxidação desde o álcool primário, porque daí a gente já lembra, né? Álcool primário, ó, álcool se oxida a aldeído que se oxida a ácido. Então a oxidação total de álcool primário se oxida a ácido carboxílico e a oxidação de álcool primário parcial chega ao aldeído. Então, quando a gente bebe, né, pessoal, acho que vocês já devem ter visto esse exemplo várias vezes, quando a gente bebe o etanol, que ele é um álcool primário, no nosso corpo ele se oxida a etanal, e o etanal é um aldeído e é tóxico pra gente, e é por isso que como a gente toma um monte de cerveja, de uísque, de destilado, a gente fica muito ruim no outro dia, a gente tem ressaca. Por quê? Porque o corpo tá tentando eliminar uma substância tóxica ali que foi oxidada. Então, o etanol, esse aldeído é tóxico, precisa ser eliminado, aí a gente tem todos aqueles sintomas de ressaca. Tadinha da Karine, tomou esporro. Oi, socorro. Deixa eu ver a pergunta da Bru aqui, ó. Essa cadeia que tem heteroátomo também é insaturada?
Sim, boa pergunta, Bru. Essa cadeia vai ser insaturada porque a gente tem aqui, ó, no anel, um monte de ligação dupla entre carbonos. Então, sim, essa cadeia aqui é insaturada. Se a gente nessa cadeia 1 aqui, ó, se a gente não tivesse essa parte aqui do anel, imagina que a gente não tem essa parte do anel. Ó, a gente só tem, vou até apagar aqui para ficar melhor de ver. Essa cadeia seria saturada, tá? Se a gente não tivesse o anel, porque ó, aqui tem um carbono fazendo tripla, mas é tripla entre nitrogênios. Então, ó, essa parte da cadeia, que é a parte que só tem ligação simples entre carbonos, se fosse só assim, ela seria saturada, tá bom? Agora, como tem o anel, a gente tem as duplas ligações ali entre carbonos, aí ela é insaturada, essa cadeia aqui. Beleza, Bru? Boa pergunta, ótima pergunta. Tudo bem aqui, deu para relembrar oxidação de álcool? Eu vou até trazer aqui pra gente, olha só. Opa, vou passar essa daqui só para falar da oxidação de álcool, depois eu já volto nessa. Ó, oxidação de álcool, a gente pode ter um álcool primário, secundário e terciário. O que que é um álcool primário? O que que é um álcool primário? Aquele que tem OH ligado num carbono que é primário. O que que é um carbono primário? É aquele carbono que está ligado a apenas um átomo de carbono, tudo bem? Então, esse é um álcool primário. Ele se oxida parcialmente a aldeído e totalmente a ácido carboxílico. Uma coisa bem importante para vocês identificarem rapidamente se cair oxidação na química orgânica. Na química orgânica, a oxidação do teu composto orgânico é simplesmente o aumento do número de ligações, anota isso porque é bem importante, C com O. Então, quando tu aumenta o número de ligações C com O, tu vai estar oxidando um carbono. Então, olha que interessante aqui, tu tem uma ligação C com O. Aqui no aldeído, tu tem duas ligações C com O. E aqui no ácido, tu tem uma, duas, três ligações C com O. Então, só olhando para essa direita, eu consigo ver uma oxidação. Babi, e se a questão me pedisse redução? Time, se a oxidação é a ida, a volta é a redução. E o que que seria a redução em química orgânica? Você pode botar assim, ó, diminuir o número de ligações C com O e aumentar o número de ligações C com H. Então, você pode perceber muito isso, olha só. Esse C, ele não está ligado a nenhum H. Se eu vou reduzir esse ácido carboxílico aldeído, ele está ligado a um H. Se eu vou reduzir ele a álcool primário, ele está ligado a dois Hs. Conseguem ver isso? Essa oxidação e essa redução, a ida é a oxidação, a volta é a redução. Então, isso é álcool primário. O que que é um álcool secundário? É quando o teu OH está ligado a um carbono secundário. O que é um carbono secundário? É aquele carbono que está ligado a outros dois átomos de carbono, ó. Então, aqui tu tem um álcool secundário. O álcool secundário vai se oxidar sempre a cetona. Então, você tem aqui uma cetona. E você pode perceber, antes eu tinha uma ligação com O e agora eu tenho duas. Então, time, quando vocês pegarem um composto orgânico gigante, aumentou o número de ligações C com O, oxidou. Diminuiu o número de ligações C com O, reduziu. E a acetona ali, ela não reage. Então, a oxidação total de álcool secundário gera pra gente cetona. Percebam que a cadeia carbônica tá toda preservada, tá? Toda preservada. E depois, nós temos um álcool terciário. Como o oxigênio, para oxidar, ele sempre ataca o hidrogênio, pode ver que o hidrogênio que tá vermelhinho aqui, ó, o oxigênio, ele ataca o hidrogênio do carbono que tem o grupo funcional. Como esse carbono aqui não tem hidrogênio, essa reação não ocorre. Então, o álcool terciário não se oxida, ele não reage, porque ele não tem hidrogênio para o oxigênio atacar. Então, vocês podem ver ali que não acontece. E também, se quisessem olhar, a gente tem a redução da cetona para o álcool secundário aqui, né? A ida é a oxidação, a volta é a redução. Então, a gente consegue tanto ir quanto voltar. Time, toda oxidação de composto orgânico,
automaticamente vai estar vindo de uma redução de alguém. Então, olha só, os agentes oxidantes, quem que é o agente oxidante? O agente oxidante é o cara que reduz, então ele reduz, e aí ele faz o que com o outro? Oxida. Então, quem que são os principais agentes oxidantes dos álcoois primários, secundários, terciário não oxida, né? Mas do primário e secundário. Normalmente nas reações aparece o permanganato de potássio e o dicromato de potássio. Eles estão com um NOx extremamente alto. Se você for ver o NOx do cromo aqui é mais 6 e o NOx do manganês aqui, ó, é mais 7. Então, eles estão com o NOx extremamente alto. Então, a única opção para eles é reduzir. Então, eles reduzem e oxidam o teu composto orgânico. Tudo bem aqui? Foi um resumão, porque, putz, cara, a oxidação de álcool é extremamente importante ali, falando de química orgânica para a CAF, né? E para a maioria das provas também. Ano passado caiu até no Enem, né, gente? Caiu uma questão de álcool secundário se oxidando lá a acetona. Então, não tem oxidação de álcool, é campeã quando a gente fala dessa parte de oxidação dentro da química orgânica. Quando eu puder mudar o slide, vocês me falam? Pra galera que é meu aluno, eu vou mandar depois isso aqui. Assim que a gente acabar, eu já mando aí pra vocês. Pra quem não for meu aluno, pode tirar um print aí da tela. Deixa eu só apagar aqui pra ficar bonitinho pra vocês. Vou apagar aqui, aí fica bem bonitinho. Foi? Posso ir lá na questão? Posso? Posso mudar? Sim, não, talvez. Vocês ficaram chateados, percebi. Tô chateado, falou de reação orgânica, começa a ficar cabisbaixo. Voltei então. Olha essa question aqui. Uma das etapas da fermentação lática consiste na transformação do ácido pirúvico a ácido lático. Beleza. Pela reação representada pela equação. Então, olha aqui. Ele fala, na transformação de ácido pirúvico em ácido lático ocorre, aí ele tá falando aqui, ó, redução ou oxidação do grupo carbonila ou carboxila. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é oxidação ou redução da carbonila ou da carboxila. Eu gosto muito de, nessas questões, completar ali com os carbonos, ó, só pra gente ver o que mudou, já que você não precisa fazer reação, você só precisa identificar do que ela é, coloca os carbonos e hidrogênios e vê o que mudou de uma reação para outra. Vocês conseguem ver que a única coisa que mudou foi no carbono do meio? Que os dois das pontas continua sendo C-OH, o da ponta direita, e o da esquerda continua sendo CH3? E a mudança foi no carbono do meio. E o que aconteceu no carbono do meio? No começo ele tinha 2 ligações com O e depois ele passou a ter uma ligação com O só. Então, se eu tô reduzindo o número de ligações C com O e eu estou aumentando o número de ligações C com H, o que está acontecendo ali, time? É uma redução ou uma oxidação? Boa, é uma redução. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reduzindo uma acetona a álcool secundário. Vocês estão vendo ali? A acetona aqui, ó, TUF, sofre redução para álcool secundário. Então, a gente já elimina as duas de baixo. E quem que tá se reduzindo? É a carbonila ou é a carboxila? Boa, Ju. O C-O, o nome desse cara aqui é carbonila. A carbonila, ela identifica aldeído e cetona. E o C-OOH é o quê? A carboxila, que identifica o ácido carboxílico. Então, na verdade, a letra C já vai pro saco também, carbonila. Depois ele fala, ó, de um composto na transformação de ácido pirúvico em ácido lático. Tarará, de um composto opticamente ativo ou inativo, formando um composto opticamente ativo ou inativo. Então, na verdade, a primeira aqui tá falando do reagente. Eu quero saber se esse ácido pirúvico, ele é ativo ou inativo. E depois o ácido lático, eu quero saber se ele é ativo ou inativo. Babi, o que é ser ativo? O que é ser ativo?
Ser ativo é desviar a luz no polarímetro, ou seja, um composto ativo ali, ele vai então ter carbono quiral, ele vai automaticamente desviar no polarímetro, e se ele desvia no polarímetro, ele tem isomeria óptica, ele faz isomeria óptica, né? Então, o inativo, ele inicialmente não vai ter carbonos quirais. Então, eu já vi vocês falando ali no chat, ó, esse carbono tem dupla, não pode ser quiral, esse carbono tem dupla, não pode ser quiral, esse carbono aqui tem 3 Hs, tem 3 ligantes iguais, não pode ser quiral. Então, ele é opticamente inativo, ele não desvia a luz no polarímetro. Formando um composto opticamente, esse CH3 não pode, porque tem 3 Hs. Esse C tem dupla. Opa, agora eu tenho um carbono quiral. Vamos lá? Eu tenho um hidrogênio, eu tenho um grupo OH, eu tenho um CH3 do lado esquerdo e eu tenho um C dupla OH do lado direito. Esses são os 4 ligantes. Então, agora eu sou ativo. Vocês conseguem me dizer quantos isômeros, quantas moléculas diferentes eu consigo montar com o ácido lático? O ácido lático ele tem um carbono quiral. Então, quantos isômeros eu tenho? Um carbono quiral vai ter 2 isômeros ativos. Desses 2 isômeros ativos, um é destrógero, um é levógero. E como eu tenho um parzinho de destrógero levógero, eu tenho uma mistura racêmica, que é a mistura de destrógero levógero. Bah, que coisa linda se cair, hein? Uma mistura racêmica. Questão boa, hein? Questão boa. Então, eu fui de inativo para ativo, tá sofrendo uma redução. Então, eu tenho uma letra B aqui de correta. Tudo bem aqui? Deixa eu ver a Lívia aqui. Prof, eu posso dizer que se há uma carbonila dentro da carboxila ou são estruturas diferentes? São estruturas diferentes mesmo. A carboxila, ela vai identificar uma função que é somente ácido carboxílico. E a carbonila, ela já identifica aldeído, identifica cetona. Eu tenho uma carbonila num éster, né? Eu tenho uma carbonila num sal de ácido carboxílico, mas a carboxila, o C dupla OH, é tudo junto. Sabe por que não dá para fazer isso, Lívia? Porque senão, olha só, se isso daí tivesse certo, imagina o seguinte, isso aqui, ó, é um éster, tá? Ó, isso aqui é um éster, certo? Quando a gente olha para ele, a gente identifica que ele é um éster. Se isso aí tivesse certo, a gente teria que falar que eu tenho um éster e um éter, porque aqui tem o coque, por exemplo, entendeu? Mas não, é só um éster. Então, são estruturas diferentes mesmo. Tá bom? Né? Boa. Então tá, então já vimos oxidação de álcool, extremamente importante. E aí tenho essa questão aqui para vocês. O vinho é uma bebida alcoólica geralmente produzida por fermentação do sumo da uva. Quando o vinho azeda, ocorre a seguinte reação química. Olha lá, o vinho tem etanol. Essa substância aqui, ó, é o etanol. Quando ele azeda, ele fica azedo, com quem que ele está reagindo? Com O2. E o que é o O2? É o oxigênio. E o que o oxigênio é? Um poderoso oxidante. Então, o etanol, você tinha o carbono fazendo uma ligação com O, tá se oxidando a ácido carboxílico. Então, tá rolando aqui uma oxidação do etanol total. E dele fala, ó, sobre essa reação é correto dizer que o produto é formado porque ocorre a redução do reagente. Sempre que tem questão de química orgânica, de oxidação ou redução, o produto principal é sempre o produto orgânico, tá, gente? Então, aqui vocês poderiam talvez ficar em dúvida assim, né? O produto formado é formado porque ocorre redução do reagente. Tá, mas de qual reagente? Porque eu tenho 2 reagentes. Mas sempre aqui o meu reagente principal é o reagente orgânico. Então, na verdade, este cara aqui, ó, esse cara, ele vai oxidar. Então, ele oxida e o oxigênio reduz, tá? O oxigênio aqui, ele vai reduzir o seu NOx. Ó, NOx de substância simples é 0, NOx do oxigênio ali na água é -2. Então, o oxigênio reduz, por isso ele é o agente oxidante.
e o meu composto orgânico oxida, por isso ele é o agente redutor. Então, só tomar cuidado com isso, que aqui ele tá falando do reagente orgânico mesmo, tá bom? Então, isso aqui estaria falso. O reagente que contém átomos de carbono é o etanol, e o produto que contém átomos de carbono é o etanal. Não, etanal é um aldeído, e ali eu não tenho um aldeído, eu tenho um ácido. Então, tá falso a letra B. A letra C. O reagente que contém átomos de carbono é o oxidante. Não, ó, já vimos. Ele é o agente redutor, não é o agente oxidante. O número de oxidação do segundo carbono do reagente aumenta quando passa para o segundo átomo de carbono do produto. Bom, se o etanol ele vai oxidar, com certeza o número de oxidação, que é o NOx, aumenta, porque ó, aumentou o NOx, oxidou. Vocês lembram como que a gente vê o NOx do carbono dentro de uma cadeia carbônica? Querem que eu relembre isso para vocês? Aqui a letra D vai estar certa, tá? Querem que eu relembre como é que faz? Sim, não, talvez, vocês lembram bem? Querem que eu relembre? Isso, boa, Mavi, é por eletronegatividade. Então, assim, ó, o meu etanol é esse cara aqui, ó, CH3, CHOOH. Então, eu vou fazer a diferença de eletronegatividade aqui no meu C para descobrir qual que é o NOx desse carbono. Para isso, vocês têm que lembrar do Fui Ontem no Clube Brasil e só comi Pizza Hut temperada. E aí a eletronegatividade é crescente para cá. Entre o O e o C, o O é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons ali da ligação. Então o oxigênio ele puxa lá para perto dele, dá um bizu aqui, ó. O oxigênio puxa lá para perto dele, ganha um elétron menos um, o carbono perde um mais um. Entre o C e o H, olha aqui, o C é mais eletronegativo que o H. Então, o C puxa elétron para ele. Então, o C puxa 1, então o C é menos 1 e o H é mais 1. Entre o C e o H, o C puxa, então o C aqui é menos 1 e o H é mais 1. Então, vamos ver qual que é o NOx desse carbono aqui, ó, tá vendo? Que tu tem menos 1 e mais 1. É o somatório de tudo isso daqui. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, o NOx desse carbono aqui é menos 1, o total do carbono lá no meu etanol. Esse carbono aqui tem NOx menos 1. E aí, a gente vai ver agora o NOx lá da carboxila, ó, do meu C dupla OH. Então, entre carbono e oxigênio, a gente já viu que o oxigênio ele ganha do carbono, então o oxigênio puxa uma vez, menos 1. Só que eu tenho outra ligação, então o oxigênio puxa mais uma vez, menos 1. E o carbono perdeu 2, né? Porque são duas ligações. Aqui entre o C e o oxigênio puxa 1, menos 1. O carbono perde 1 mais 1. Então, o NOx desse carbono aqui é mais 3. Então, pode ver que o que está acontecendo do carbono é ele tá saindo de NOx menos 1 para mais 3. Então, ele aumentou o NOx, então ele oxidou. Conseguiram pegar? Show de bola? Deu para pegar bem? Sim? Massa! Então, isso aí é bem importante, tá? É algo que normalmente aparece. E aí, posso passar aqui? Nossa última questão de orgânica. Essa aqui eu queria ver se vocês sozinhos lembravam de uma reação que, assim como a reação de oxidação, ela é mega famosa. Quando a gente fala assim, ó, reações orgânicas, tem duas reações que tu não pode ir para nenhuma prova sem saber. Uma delas é a oxidação de álcool, que a gente já revisou. E a outra é essa reação aqui, que tem uma probabilidade muito alta de cair. Então, eu vou deixar vocês olharem e vocês identificarem vocês e Deus. Já fiquei feliz que vocês já foram falando no chat. Arrasaram! Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um ácido carboxílico mais um álcool. E todas as vezes que a gente tem um ácido mais um álcool e a gente forma um éster mais água. Puta, essa reação aqui, time, não tem o que fazer. Essa reação é uma das mais famosas. E se eu tô produzindo um éster, essa reação aqui, ela é de
esterificação, é a reação de formação de um éster. Então, essa ida para a direita é esterificação. Daí, pessoal, se a gente olhar o contrário dela, a volta, porque ela é uma reação que acontece num equilíbrio químico, a volta é o éster vai ser quebrado pela molécula de água para voltar ao seu ácido e álcool. Então, a volta é hidrólise de éster. Então, aqui a gente tem duas reações em uma só. A ida é esterificação, a volta é hidrólise de éster. Então, aqui nós não temos redução, oxidação, tá? Nem adição. Para ter uma reação de adição, a gente normalmente quebra ligações duplas, e aqui vocês podem perceber que a gente mantém a saturação, né? Tinha uma dupla aqui, continuou tendo uma dupla aqui, e a hidrólise seria a volta. Então a nossa reação é de esterificação. Deixa eu só montar ela para vocês aqui, ó. O OH do álcool reage, fiz ao contrário aqui, é o OH do ácido que reage com o H do álcool. Aqui, por causa do catalisador, que normalmente é um catalisador ácido, esse OH reage com esse H aqui. Então, você vai ter, ó, a parte do ácido que continua ali. Então, a parte do ácido que continua aqui, ó. E aí, esse O com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá aqui o O com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse O, ele vem e gruda aqui nesse carboninho. E o teu H do álcool com o OH do ácido vai formar água lá do outro lado. Tudo bem? Sim, dou exemplo de adição para vocês, sim. Fiquem tranquilos que eu já vou botar aqui. Então, vamos lá, vou fazer um exemplo de adição. Na adição, eu vou pegar de cara aqui, ó, um propeno aqui para nós, ó. E eu posso, sempre as reações de adição, no teu reagente, Ju, você tem compostos insaturados. E daí, quando eu falo de compostos insaturados, eu falo de compostos que têm duplas ou ligações triplas. Por quê? Porque para você ter uma adição, deixa eu apagar isso aqui, na verdade, né? Para você ter uma adição, você adiciona átomos em alguém que precisa fazer o quê? Quebrar ligações. Então, a adição, ela ocorre com quebra da ligação π. Então, você quebra ligação π, não a sigma, tá? A adição quebra a ligação π. E, por exemplo, imagina, se eu for quebrar essa ligação π aqui, vai sobrar uma ligação para esse carbono, que ele vai poder fazer uma ligação a mais, e uma para esse carbono aqui. Eu fiz uma cagada aqui, né? Botei um hidrogênio a mais, botei o carbono fazendo 5 ligações. Coitada, surtou. É muita química orgânica na veia. Então, eu sempre vou abrir a dupla, eu vou quebrar a insaturação e adicionar átomos ali. Daí, eu posso adicionar o quê? Eu posso adicionar hidrogênio, eu posso adicionar halogênio, eu posso adicionar água. Então, dependendo do que você for adicionar, eu posso adicionar um HCl, daí você tem o nome da reação. Por exemplo, essa reação aqui é de hidrogenação, porque você adiciona hidrogênio. Essa reação aqui é de cloração. Ela também pode ser chamada de halogenação. Por que halogenação? Porque você adiciona um halogênio da família 7A, ou cloração adicionando cloro. Se você adiciona água, você tem hidratação. Se você adiciona, por exemplo, ácido clorídrico, você tem hidrohalogenação. Hidrohalogenação. Tá? Então, essas são as coisas que a gente pode adicionar, por exemplo, em um composto que tem dupla. E aí, a gente pode prever os produtos. Então, quem seriam os produtos? Vocês querem um segundinho para ver se vocês acertariam qual é o produto? Dessas 4? Desenhem aí os produtos para vocês verem.
A reação de adição, ô Ju, tu que perguntou. Eita. A reação de adição, ela sempre muda a saturação. O que que é isso? Você tem dupla ou tripla nos reagentes e nos teus produtos tu vai ter ligação simples, por exemplo, entendeu? A reação de dupla troca que tu falou, ela não muda a saturação. Você só troca, entendeu? Ela não muda a saturação. Não, aqui, olha só, na água, quando tu vai hidratar, tu vai adicionar água, a água tu pode escrever ela como H+ ou H-. Então, o que vai acontecer é que o H vai entrar num carbono e o H vai entrar em outro. Então, vamos ver quais são os produtos aqui dessas quatro, pode ser? Olha só. Aqui, o produto dessa reação de adição vai entrar, tu vai quebrar a ligação pi, então vai entrar um hidrogênio em cada carbono. Então vai continuar aquele CH2 que já tinha, ó, eu vou copiar tudo igual, tá vendo? Vai continuar esse C com H, vai continuar esse CH3, e o que vai acontecer é que um hidrogênio vai entrar nesse carbono e o outro hidrogênio vai entrar nesse carbono. Pronto, ó. O que que eu falei sobre mudar a saturação? Aqui tu tinha dupla e aqui tu só vai ter ligação simples, tá vendo? Porque a gente quebra a ligação pi. Então, essa é esse primeiro produto. Depois, vou fazer essa daqui, da halogenação. Continuo com o meu CH2 ali, ó, continuo com ele, um C com H e um CH3. Isso aqui continua tudo igual. Então, eu vou quebrar a ligação pi, vai sobrar uma ligação para cada carbono, vai sobrar uma ligação para esse carbono e uma para esse. Como eu tenho 2 cloros, então um cloro entra aqui e um cloro entra aqui. Pronto, acabou. De novo, diminuiu a saturação. A cadeia antes era insaturada e agora ela é saturada. Na água, a gente tem que tomar um cuidado, porque eu tenho possibilidade de 2 produtos formados. Como assim, Babi? Vou te mostrar, ó. Continua o H ali, continua o C com um H e o CH3. E aqui eu vou botar as 2 possibilidades de produto que eu tenho, tá? Vou botar aqui CH e CH3. Então, olha só, eu tenho o H e o OH. Se o OH entrar aqui, eu tenho uma molécula, certo? Porque o nome dessa molécula aqui é propanol 1. E se o OH entrar no meio, eu tenho outra molécula, certo? Que é propanol 2. E aí, obviamente, o hidrogênio entraria aqui e o outro hidrogênio entraria aqui. Então, nesse caso, como cada um dos dois aqui, ó, tanto do H e do OH, entra em um carbono, a gente tem sim preferência. E a preferência se chama regra de Markovnikov. Não sei se vocês já ouviram. O que é a regra de Markovnikov? É que o hidrogênio entra preferencialmente no carbono mais rico em hidrogênios. Então, ou seja, esse produto aqui, ó, é o produto mais estável. Por quê? Porque o hidrogênio entra no carbono que já é mais rico em hidrogênios. Então, o hidrogênio entrar na ponta e o OH entrar no meio é mais estável. Então, pode ser que nessa hidratação do propeno, eu forme os 2 compostos. Eu forme esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Só que vai ser assim, ó, 98% desse e 2% desse aqui. Então, o produto principal é o hidrogênio entrando no carbono mais rico em hidrogênios. Deu para lembrar? E aí, obviamente, na hidrohalogenação vai acontecer a mesma coisa. A gente vai ter 2 produtos podendo ser formados, porque o cloro pode entrar no carbono da ponta ou o cloro pode entrar no carbono do meio. Vocês podem perceber que não teve problema nesses 2 primeiros, porque era 2 Hs, então eles são iguais, e 2 cloros, daí eles são iguais. Então, eu vou fazer os 2 produtos da hidrohalogenação aqui em cima, tá bom? Ó, vou fazer o primeiro produto aqui e o segundo produto aqui. Então, continua o C com 2 Hs, continua o teu C com H e o teu CH3. Vou montar os dois. Continua o teu C com H, o teu C com 2H, C com H e CH3. Bom, agora eu tenho hidrohalogenação, H+, Cl-. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso botar um Cl na ponta e o H no meio, ou eu posso botar o Cl no meio e o H na ponta. São as 2 possibilidades.
Qual que é o produto mais estável? Com certeza esse daqui, por causa da regra de Markovnikov. O hidrogênio, ele entra sempre preferencialmente no carbono que é mais rico em hidrogênios da dupla. Então, como esse aqui é o carbono mais rico em hidrogênios da dupla, os hidrogênios que entrarem preferencialmente entram aqui. Não quer dizer que esse outro produto não se forma, só que, de novo, 1% é ele e 99% é esse cara aqui. Então, aqui nós temos um resumão aí de reação de adição. Tudo bem? Todas elas mudam a saturação, diminui a saturação. E se a ida, no caso, é uma reação de adição, toda volta é uma reação de... Por exemplo, se por exemplo, você adiciona água e é hidratação, eu poderia ter a desidratação, certo? Então, isso aqui já caiu na CAF também. Eu posso sair dessa tela para fazer um resuminho para vocês da desidratação, que eu acho que é mais importante a desidratação do que a adição. Então tá, vou fazer aqui, quer ver? Deixa eu ver, aqui ó, que eu tenho espaço, aqui. Ó, a desidratação, vou botar aqui, desidratação, isso que inclusive já caiu umas 2 vezes, desidratação de álcool. Então, a gente fez a hidratação de alceno, né? Olha só, a hidratação de um alceno aqui, ó, a hidratação de alceno forma álcool. Só que eu posso pegar um álcool e desidratar, tirar a água dele, que é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Eu posso fazer desidratação de álcool. Existe uma chamada de intramolecular, ó, intramolecular. Intra é dentro da própria molécula e eu posso ter desidratação intermolecular. O que é a intermolecular? Entre moléculas. Aqui é dentro da própria molécula, intra, dentro da molécula, e eu posso ter a inter, entre 2 moléculas. Qual que é a diferença? Vamos lá. A intra, você vai ter um álcool, eu vou pegar o mesmo, errei aqui. Eu vou pegar o mesmo álcool que a gente estava fazendo ali, ó, esse cara aqui. CH3, CH, CH, CH e CH, ó. Então, esse álcool aqui. Intra é dentro da própria molécula. Eu preciso retirar a água. Então, se eu vou retirar a água, eu vou fazer uma desidratação. Então, retirando água de dentro da própria molécula, isto daqui vai sair. Isso daqui vai formar água lá no meu produto, certo? E aí, o que vai acontecer? A gente vai formar um alceno. Essas ligações vêm para cá, formando dupla. Então, você vai ter CH2, uma dupla, um C, aquele H continua ali, e CH3. Então, a desidratação intramolecular de um álcool, ela forma alceno. O que é um alceno? É um hidrocarboneto que tem ligação dupla. A desidratação intramolecular forma um alceno que tem ligação dupla. Agora, se eu tiver 2 moléculas de álcool, por exemplo, isso daqui, ó, CH2, aí eu tenho um grupo OH, aí eu tenho um CH3, aí eu tenho um CH3. Vamos dizer que eu tenho esse álcool que vai reagir com esse mesmo álcool, CH3, CH2, OH. Eu tenho esses 2 álcoois aqui. E eu vou fazer entre 2 moléculas, é intermolecular. O que vai acontecer aqui? O OH de uma vai reagir com o H da outra. E aí, nós vamos desidratar, nós vamos perder uma molécula de água. Então, lá no teu produto, tu vai ter H2O, beleza? E aí, é só juntar o que sobrou. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer assim, ó. Esse CH3, eu vou botar ele aqui. Depois, eu vou ter um CH2, que vai estar ligado a esse O. Tudo bem? Eu vou botar o O pro ladinho. E esse CH3 aqui, ó, da ponta, eu vou jogar ele para baixo, tá? Ó, no CH2, só para ficar mais fácil de visualizar. Então, esse CH3, CH2, o O tá aqui.
o CH3 vem para baixo. Esse oxigênio daqui, ó, ele tá ligado num CH2, tá vendo? Ó, no CH2. E esse CH2 tá ligado a um CH3 e um CH3. Então, vou jogar um CH3 para cá e um CH3 para cá. Que função é essa? A desidratação intermolecular gera éter. Olha que legal, gera alceno. Intramolecular gera alceno. Intermolecular gera éter. Então, o E com E. Intermolecular gera éter. Intramolecular gera alceno. Essas duas já caíram, tá? Se não me engano, foi em 2019 que a gente tem uma questão da CAF falando justamente isso. Desidratação inter e intra. Foi uma questão da UFSM no meio do ano. Perguntava que reação era e que reação se transformava. Boa. Então, tá, meus amores. Pô, baita revisão de orgânica aí, hein, nesse primeiro round, hein? Primeiro round aqui da nossa revisão. Então, agora, respeitando ali o nosso horário, a gente vai fazer uma pausa. Tudo bem? E aí, depois que a gente fizer essa pausa, a gente volta e aí a gente vai pra fisicoquímica, que é equilíbrio químico, cinética, eletroquímica, toda essa parte aí, a gente vai para essa parte mais tchan, ok? Desidratação de álcool é quando eu e minha amiga, as duas com álcool, nos encontramos, choramos e desidratamos. Adorei! Boa! Desidratação inter. Eu e minha amiga com álcool desidrata, perde água. Arrasou. Libera H2O. Vocês conseguiram entender aqui? Sim. Massa. Pô, baita revisão de orgânica, time. Baita. Muita coisa. Coisa linda. Então tá. Então agora a gente vai fazer a nossa pausa. Tudo bem? E aí a gente volta 15h40. Então vocês têm aí uns 20 minutinhos para pegar um cafezinho, tananã. Eu vou deixar aqui a nossa live aberta. Tudo bem? 20 minutinhos de intervalo. Pausinha da paz. Só não pode cochilar. O cochilinho da paz da Ana. Então, nós já voltamos, time.